O Halloween de 1974 tinha tudo para ser mais um Dia das Bruxas tradicional na cidade de Pasadena, no Texas. Mas não foi isso que aconteceu. A cidade estava preparada para a famosa brincadeira dos doces ou travessuras. As crianças corriam pelas ruas com suas fantasias molhadas, rindo e segurando sacolas cheias de doces. Uma noite que parecia inocente, mas que virou um pesadelo que é lembrado até hoje. Ronald Clark O'Brien caminhava com os 2 filhos pela vizinhança, o Timothy, de 8 anos, e a Elizabeth, de 5. Ele era um homem comum, trabalhava em uma empresa de seguros, cantava no coral da igreja e era conhecido por ser um pai de família dedicado. Enquanto as crianças batiam de porta em porta gritando doces ou travessuras, o Ronald levava um saco próprio, dizendo que guardaria alguns doces para mais tarde. Em um determinado momento da comemoração, eles chegaram em uma casa escura, sem luzes acesas. Nos Estados Unidos, quando a casa está toda escura, toda apagada, isso quer dizer que a pessoa não vai participar do Halloween. Aqui no nosso prédio em São Paulo, por exemplo, também fazemos assim. Se não tem enfeites na porta, as crianças não batem. Bom, as crianças viram essa casa toda apagada e correram para a próxima para poder pegar os doces. Mas o Ronald ficou para trás. Pouco depois, ele apareceu segurando 5 tubos de Pix Stick. Aqueles canudos longos de açúcar colorido. Eu não sei se vende aqui no Brasil, mas deve ter algo similar por aqui. Ele disse que um homem havia aberto a porta e entregue os doces. Mas ninguém viu esse homem. Na hora de voltar para casa, o Ronald deu os Pix Sticks para os filhos e também para os outros 3 amiguinhos do bairro. O Timothy foi o primeiro a abrir o doce. O açúcar que envolve a bala estava bem endurecido, bem difícil de sair, sabe? Aí o pai ajudou o menino a abrir e despejar todo o conteúdo na boca. O Timothy logo reclamou do gosto, achou muito amargo e o Ronald deu para ele um suco para ajudar a engolir. Alguns segundos depois de engolir a bala, a criança começou a vomitar muito, caiu no chão e começou a se debater. E em pouco tempo estava morta. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Ronald ajoelhado ao lado do corpo do filho, gritando e aparentemente ele estava em choque. No dia seguinte, todos os jornais estamparam a notícia: o Halloween mais trágico da América. E a cidade entrou em pânico. Lembrando que foram 5 Pix Sticks dados para 5 crianças. O Timothy comeu dele, a irmã não. Quando os pais das outras crianças foram avisados que o doce poderia estar envenenado, eles entraram em pânico. 2 famílias logo encontraram o doce, mas a quinta achou o saquinho na mão do filho enquanto ele dormia. Esse foi por muito pouco. Os saquinhos tinham sido abertos e lacrados com grampo. Os doces então foram para análise e os laboratórios confirmaram que tinha cianeto de potássio em uma quantidade suficiente para matar 2 adultos. A polícia ainda não tinha um suspeito e o Ronald disse não lembrar quem deu aqueles doces para ele. Mas isso era muito estranho porque eles tinham ido em poucas casas porque logo começou a chover forte na cidade. Na terceira vez que ele caminhou com a polícia pelo bairro, ele disse ter pego os doces na tal casa escura, que inicialmente não tinha ninguém, mas que depois um homem entregou os Pix Stick para ele e ele disse também que esse homem não mostrou o rosto e ele só conseguiu ver que ele tinha um braço cabeludo. O morador da casa então foi investigado, mas ele era um controlador de voo e estava no trabalho na hora que o crime aconteceu. E ele só chegou em casa tarde da noite. A polícia começou a investigar e o rumo das investigações começou a apontar para o Ronald, ele mesmo, o pai da criança. Eles descobriram que o Ronald estava afundado em dívidas e ele devia mais de $100 mil. Ele também não parava em emprego nenhum e chegou até ser demitido por roubo. Enquanto as investigações aconteciam, a polícia também descobriu que o Ronald havia feito seguros de vida para os 2 filhos. No início, ele fez o valor de $10 mil e depois aumentou a apólice mais 2 vezes, a última bem próxima ao Halloween. O total ficou em $100 mil, uma quantia enorme em 1974. Eu pesquisei aqui e com a inflação americana seriam mais de $650 mil hoje.
A mulher do Ronald disse que não tinha conhecimento do seguro dos filhos. No dia seguinte à morte do Timothy, ele ligou para o seguro perguntando quando poderia receber o pagamento. A essa altura, os investigadores estavam focados no Ronald. A polícia encontrou na casa dele uma tesoura com resíduos de pó colorido, além de notas de lojas químicas. Funcionários de uma empresa local confirmaram que um homem com a mesma descrição do Ronald havia perguntado como comprar cianeto. Ele disse que era apenas curiosidade acadêmica. A polícia nunca descobriu onde o Ronald conseguiu comprar o veneno. Durante o interrogatório, o Ronald se manteve calmo até o fim. Disse que alguém havia dado os doces contaminados e que ele também era vítima. Mas não havia evidência que apontasse para isso. Tudo apontava para ele. Um químico testemunhou que o Ronald o procurou para saber informações do cianeto, incluindo a quantidade necessária para matar uma pessoa e onde ele poderia comprar. Colegas de trabalho também disseram que o O'Brien falou sobre o cianeto diversas vezes e perguntou mais de uma vez qual seria a quantidade letal. A mulher do Ronald, mãe do Timothy, também testemunhou contra ele e disse que o marido influenciou o filho a escolher o doce, contrariando a alegação do Ronald de que o filho havia escolhido o Pix Sticks. No julgamento, ele ficou conhecido como Candyman, o homem do doce. O julgamento começou em maio de 75. As testemunhas descreveram Ronald como um homem frio, e mesmo com todas as provas, ele negava tudo, alegando fé e inocência. O júri não demorou para dar a sentença. Ele foi culpado de assassinato em primeiro grau e pena de morte. Ronald foi enviado ao corredor da morte no Texas, onde esperou por quase 10 anos pela execução. Durante esse tempo, o O'Brien ficou conhecido por cantar hinos religiosos e citar versículos bíblicos. Ronald negou o crime até o fim. Em 31 de março de 84, Ronald Clark O'Brien foi executado por injeção letal. Do lado de fora, cerca de 300 pessoas se reuniram fantasiadas, gritando doces ou travessuras, enquanto comiam Pix Sticks. Vocês já comeram Pix Sticks? Eu não. Já conheciam essa história? Me deixem saber aqui nos comentários. E não deixe de curtir esse vídeo, porque fazendo isso você me ajuda bastante na divulgação. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixe de compartilhar com aquele seu amigo ou parente que curte crimes reais, histórias bizarras e assombrações. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para você. Te vejo em breve no próximo vídeo.